Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo José Jailton Júnior, sou professor da Universidade Federal do Pará e o tema da nossa videoaula de hoje é roteador. É muito provável que você utilize um roteador aí na sua casa. Então, qual é a função de um roteador? A função de um roteador é interligar rede de computadores. Nós já ouvimos o conceito de que a internet é a rede mundial de computadores. E a rede mundial de computadores conectado entre si. Um dispositivo de rede consegue se comunicar com outro dispositivo de rede, trocando informações e encaminhando pacote de dados. Esse dispositivo é justamente o roteador. O roteador ele recebe pacote de dados, por exemplo, da rede A e encaminha para a rede B. Então, a função de um roteador é pegar pacote de dados de uma rede e transmitir por outra rede. E isso acontece através do endereço IP, que foi justamente tema das nossas videoaulas anteriores. E um princípio muito importante na internet é justamente o que nós chamamos de comunicação salto a salto. Por exemplo, como é que eu aqui na minha casa consigo acessar um site que está hospedado em um servidor no exterior? Justamente porque um roteador encaminha pacotes para outro roteador até que o pacote chegue no seu destino final. Então é assim que a internet funciona, essa rede mundial de computadores conectada entre si. E um pacote ele vai saltando de um roteador para outro roteador até chegar no seu destino final. Aí, como eu disse, provavelmente você deve ter um roteador, por exemplo, na sua casa, igual a este modelo ou parecido. E nós também temos roteadores aí, digamos, mais robustos que são utilizados para interligar redes metropolitanas. Então, para facilitar o entendimento, vamos fazer aqui um cenário residencial. Você está no seu quarto, navegando na internet, digamos que a sua mãe também está no outro quarto, navegando na internet. Os dois roteadores estão justamente conectados ao roteador que você possui aí na sua casa. Então, nós temos aí um cenário de uma rede interna da sua casa. Então, todos esses dispositivos estão na mesma rede. E normalmente, né, um roteador que você costuma comprar, ele vem com o endereço IP 192.168.1.1. E os outros dois computadores têm que estar na mesma rede. Então, vamos colocar o endereço IP 192.168.1.2 num computador e no outro computador colocaremos 192.168.1.3. Então, nós temos configurado a rede interna de uma casa. E o seu roteador da sua casa, normalmente você contrata uma operadora para poder ter acesso à internet. Então, o seu roteador ele está interligado a um outro roteador, que é o roteador da sua operadora. E um detalhe importante, observe que nós já colocamos aí um endereço IP para um computador, para um roteador. E esse roteador ele está interligado a outra rede. Vejam aí nesse exemplo que o roteador está conectando duas redes diferentes. A rede interna da sua casa com a rede da operadora. Então, um endereço IP 200.100.100.1 também vai ser configurado aí nesse roteador. Então um roteador tem dois endereços IP? E, sim, nesse caso aí, como o roteador está interligado a duas redes, ele tem que ter dois endereços. Se um roteador tiver interligado a 3, 4 redes, ou seja, de acordo com a quantidade de redes, vai determinar a quantidade de endereços IPs necessários de um roteador. Então, se estiver conectado a 5 redes, vai ter que ter 5 endereços. Então, observe que o roteador da operadora também vai ter que ter um endereço na mesma rede, 200.100.100.2. Então, nós temos aí duas redes. A rede 192.168.1.0, que é a rede da sua casa, e nós temos a rede 200.100.100.0, que é a rede da operadora. E aí a sua operadora que faz a conexão com a internet. Então vejam aí que o pacote de dados sai da sua casa e sai do seu roteador e salta para o roteador da operadora e vai saltar por outros roteadores até chegar no seu destino final. Então, é o princípio da comunicação salto a salto. E isso acontece porque um roteador interliga redes diferentes. Nesse exemplo aí, você tem um roteador da sua casa ligado a duas redes, a rede da sua própria casa e a rede da operadora.
Vamos pegar aqui um outro cenário. Vamos observar aqui, vamos identificar a quantidade de redes que nós temos. Nós temos essa primeira rede interna, nós temos a rede que está conectando os dois roteadores, e nós temos aí a outra rede interna do outro roteador. Então nós temos aí 3 redes. Então nesse primeiro roteador nós vamos colocar o endereço 191.178.1.1. As duas máquinas ligadas a esse roteador vão ter que possuir o endereço da mesma rede. Então vamos colocar 191.178.1.2 e vamos colocar no outro computador 191.178.1.3. Então nós temos aí a primeira rede, que é 191.178.1.0. E aí novamente destacando, o roteador ele vai ter um outro endereço IP? Sim, já que nesse caso ele está conectado a 2 redes. E aí nós vamos colocar o endereço 10.0.0.1, que vai estar ligado ao outro roteador, 10.0.0.2. E aí nós temos a segunda rede, 10.0.0. E novamente destacando que o roteador vai ter um segundo endereço IP. Nesse caso aí vamos colocar 175.15.20.1. E o computador ele vai ter que estar na mesma rede, 175.15.20.2, e a outra máquina 175.15.20.3. E aí nós temos a terceira rede, que é 175.15.0.0. E o que é importante destacar, nós temos 3 redes aí. A rede 191.172.1.0 consegue se comunicar com a rede 175.15.0.0. Essas duas redes, elas não estão conectadas diretamente. Mas nós temos uma rede intermediária, que é a 10.0.0.0. Essa rede intermediária é a responsável por encaminhar pacotes da rede para outra rede. Então, as duas redes aí dos extremos conseguem se comunicar justamente porque existe uma rede intermediária. Então, é assim que esse exemplo que eu citei para vocês, de que um computador consegue acessar um site em um servidor que está no exterior, porque através das redes intermediárias, o pacote de dados é encaminhado até chegar no seu destino final. Então, aqui pegando uma situação, vejo aí que nós temos os dois computadores, e para que um computador se comunique com o outro, eles não estão conectados diretamente. O pacote de dados vai sair de uma rede, vai saltando por várias redes, saltando por vários roteadores, até chegar no seu destino final. Mais uma vez aqui só para ilustrar, vejam que a comunicação é salto a salto. Então é assim que funciona a rede mundial de computadores. E é justamente o roteador, esse dispositivo roteador, que interliga redes diferentes, ou seja, no exemplo nós colocamos que um roteador está conectado a 2 redes. Mas nós podemos ter um roteador interligado a 5, 10 redes diferentes. Então, um roteador conecta redes diferentes para poder encaminhar pacote de dados entre essas redes. E assim, 2 máquinas que estão longe, digamos, fisicamente, que não estão conectadas diretamente, conseguem se comunicar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar por e-mail.